Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e vamos dar continuidade ao estudo sobre substantivos próprios e substantivos comuns, certo? Vocês vão dar continuidade à atividade a partir da página 94, certo? E iremos realizar o restante da atividade que estão nas páginas 94 e 95. Bom, gente, nós vimos na aula anterior que o substantivo dá nome, não é isso? Então, quando é um nome próprio, nome de um ser específico, de um ser particular, a letra inicial é com maiúscula. Quando é comum, que é um nome mais que abrange um grupo da mesma espécie, a letra inicial é minúscula, por ser um nome comum. Nome próprio inicia-se com letra maiúscula e nome comum com letra minúscula, certo? Então vejam só aqui, ó, estatuto. Por que estatuto está com o E maiúsculo? Criança e adolescente, porque é o nome de um documento, certo? Então é o nome específico daquela lei, daquele documento, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, certo? Que cuida dos direitos das crianças e tem lá todos os direitos das crianças e dos adolescentes, direitos e os deveres também, ok? Então vocês podem observar aqui no texto, no qual a gente leu na aula anterior, certo? Que falava sobre o espaço lá de dança, espaço central. A palavra dança apareceu algumas vezes com o D maiúsculo. Por quê? Não estava se referindo à dança, que é um substantivo comum, estava se referindo a um grupo de dança específico. Então, ele estava sendo o quê? Um substantivo próprio, um nome próprio daquele grupo, e não a dança, que é uma coisa mais ampla, que abrange várias danças, certo? Todas as danças são chamadas de danças. Agora, tem as danças diferentes, então tem suas particularidades. Ok? Então, aqui, vamos lá. Letra D. Segundo o espetáculo, é sobre o Estatuto da Criança. O segundo espetáculo é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA. Assinale a alternativa que completa a frase. O texto que se encontra no Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta. Opção 1. O cotidiano das crianças e dos adolescentes. Opção 2. As opiniões das crianças e dos adolescentes. Ou opção 3. Os direitos das crianças e dos adolescentes. Vocês vão marcar só uma que é a verdadeira, que completa a frase, certo? Letra E. Por que o nome Estatuto da Criança e do Adolescente é escrito com a letra maiúscula? Então aí vocês vão responder direitinho, certo? Lembrando sempre daquela questão de substantivo próprio, ou seja, nome próprio, nome comum, e lembrando que ele é um documento, ok? Vocês não precisam responder a letra F nem a letra G. Vamos logo para a terceira questão. Na terceira questão, vocês vão voltar ao texto, certo? Sempre se referindo ao texto que foi visto na aula anterior, ok? Que é espaço da dança, faz apresentação no central, que está na página 92, ok? Então, retornando ao texto, ó, indique no texto da atividade anterior o que se pede em cada item e pinte cada resposta com uma cor diferente no texto. Então, vai pegar o lápis de cor, só que também vai escrever aqui na frente. Vocês vão localizar lá no texto, identificar o nome do balé escolhido para a primeira montagem da companhia de dança. Então, localize lá no texto e responde aqui letra A. Na letra B, o nome do país onde a história se passa. O nome do país onde a história se passou, certo? Ela escolheram e lá no texto diz. Vamos escrever aqui e pintar também de uma cor diferente lá no texto. C. Um substantivo comum que nomeia os profissionais da dança, certo? De dança lá. Então, eles são profissionais de que tipo de dança? Vocês vão observar lá no texto o nome da dança e escrever aqui e pintar lá no texto, ok? Letra D. O nome da bailarina que atua como personagem principal da montagem do primeiro espetáculo. Tem o nome dela lá, certo? Quarta questão. Releia esta frase do texto. Mariane Mokedse assina o roteiro e a coreografia que vai do balé clássico ao jazz, sapateado e dança contemporânea. O substantivo dança, neste trecho, é próprio ou comum? Vocês vão observar nesse trecho do texto aqui, certo?
Veja aqui onde está, sapateado e dança contemporânea. Vocês vão dizer se ele é próprio ou se é comum. Lembre lá da regrinha do substantivo próprio e do substantivo comum. Localize no texto os trechos em que a palavra dança aparece como um substantivo próprio. Explique por que esses nomes foram escritos com letra maiúscula. Então, vocês vão localizar lá a palavra dança com a letra maiúscula e vão explicar por que foi escrito com letra maiúscula. Foi batido bastante já nessa tecla. Qualquer coisa, dá uma conferidinha lá na página 92 que tem essa informação. Pronto. Na página 95 vocês vão encontrar esse jogo e brincadeira aqui. Letras voadoras. Certo? Preencha os quadros abaixo de acordo com o que se pede em cada um deles. Para isso, use as palavras que estão nos tapetes mágicos. No último quadro, escreva uma palavra que substitua o símbolo. Então, ó, vocês vão preencher com essas palavras aqui, ó. Sultão, Pérsia, gênio, palácio, Alibabá e tesouro. Leiam a informação e preencham. 2 substantivos próprios. Então, vocês vão procurar lá nessas palavras voadoras aqui dos tapetes voadores, 2 substantivos próprios e escrever no primeiro quadrinho. Segundo quadro, 4 substantivos comuns. Vamos procurar dentre as palavras voadoras ali 4 substantivos comuns e escrever nesse quadrinho aqui. No terceiro quadrinho, um substantivo comum. E ainda tem uma característica. Tem que ser um substantivo comum e que seja algo muito valioso. Vamos escrever nesse quadradinho aqui. No quarto quadradinho, um substantivo comum, aquele que realiza os pedidos de quem encontra a lâmpada mágica. Então, vamos ver aqui. É um desses, ó. Certo? E vão escrever no quarto. No quinto quadradinho, vocês vão escrever o nome do lugar onde Aladim vivia. Certo? E o sexto, o nome da personagem que completa o título do conto. E os 40 ladrões. Certo? Então vejam a imagem e tentem descobrir o que vocês vão colocar aqui. Ok, pessoal? Então, espero que vocês realizem uma excelente atividade. Repetindo, vocês irão encontrar essa atividade na página 94 e 95. É uma continuidade da atividade anterior de língua portuguesa. Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.